A aldeídos e cetonas, a gente vai ter agora a presença de um grupo funcional, né, que a gente chama de carbonila. E o que é a carbonila? É o carbono ligado ao oxigênio, só que com uma dupla ligação. Vejam só, nas funções anteriores, a gente estava falando de hidroxila, era carbono ligado a OH. Agora a gente está falando de um carbono ligado duplamente, né, com a dupla ligação, a um oxigênio. C dupla O a gente chama de carbonila, tá certo? E qual é a diferença entre aldeído e cetona? Porque, vejam, aldeído e cetona, os dois vão apresentar carbonilas. A diferença vai ser aonde a carbonila está posicionada. Vejamos. O aldeído ele vai ter a carbonila ligada a carbono primário. Ou seja, o dupla O sempre vai estar num carbono da ponta da cadeia. Tá certo? Sempre no carbono da ponta da cadeia. Carbonos primários. Já a cetona, a gente vai ter a carbonila ligada a carbonos secundários. Professor, eu não lembro o que é um carbono primário e um carbono secundário. É simples, a gente já viu isso lá nos hidrocarbonetos, quando a gente está estudando cadeia carbônica lá atrás, que o carbono ele pode ser classificado como primário, secundário, terciário e quaternário. E como a gente define isso aí? Carbono primário é aquele carbono que está ligado só a mais um outro carbono. Então, carbono ligado a um outro carbono. Carbono secundário é o carbono que está ligado a dois carbonos, tá certo? E nesse caso eu vou parar por aqui, o terciário e o quaternário vocês já sabem, porque nos interessa somente o carbono primário e secundário, que é o que está aí no slide, tá certo? Então, aldeído vai ser o dupla O ligado a um carbono primário. Tá aqui, ó, grupo funcional. Eu tenho aqui, eu vou pegar esse segundo exemplo, eu tenho aqui dois carbonos, é a minha cadeia carbônica. A dupla ligação no oxigênio está no carbono primário. Professor, por que esse aqui é um carbono primário? Porque, veja só, ele só está ligado a um carbono, né? Então, quando ele está ligado somente a um carbono, ele é um carbono primário. E a nomenclatura, como é que faz? Veja só, álcool, enol, a gente já está acostumado, a gente já viu lá nas aulas anteriores, né? Que é sempre o prefixo, né? E que o prefixo é esse, é o número de carbonos, a quantidade de carbonos, igual a lá hidrocarbonetos que a gente já viu nas aulas anteriores. Um carbono, met, 2, et, 3, prop, 4, but, 5, pente, 6, hex e assim por diante. Tá certo? O que vai mudar nesse caso vai ser somente a terminação. Lá em álcool e enol e fenol, a gente viu que é ol, né? Aqui no aldeído, a gente vai usar o sufixo, a terminação al, que vem de aldeído. Então, aqui eu tenho quantos carbonos, professor? 1, 2. 2 carbonos é et. Só tem ligação simples entre os carbonos, an, e como é um aldeído, a terminação al. Então, etanal. Certo? Já a cetona, como eu disse, a dupla O, ela vai estar no carbono secundário. A carbonila vai estar no carbono secundário. Como é que eu sei que esse carbono é secundário, professor? Estou vendo aqui o carbono da carbonila, ele está ligado a dois carbonos. Então, ele é um carbono secundário. E como é que a gente dá o nome da acetona? Da mesma forma que a gente daria para o álcool, para o aldeído. A única diferença é a terminação, o sufixo. E aqui a gente vai usar ona em função da acetona. Tá certo? Eu não quero que vocês, por enquanto, se detenham tanto nessas nomenclaturas, não, porque como a gente está com um currículo reduzido por causa da pandemia, mais me interessa que vocês consigam saber identificar as funções do que propriamente o nome delas. Saber o nome delas é importante? É. Professor, o senhor vai cobrar nas atividades? Vou. Mas é muito importante que você consiga identificar essas funções. Se você já consegue identificar as funções, a gente já tem um bom caminho percorrido, tá certo? Então, se você sabe que a dupla O no carbono primário, no carbono da ponta da cadeia, é um aldeído, e a dupla O no meio da cadeia, no carbono secundário, é uma cetona, você conseguindo identificar isso, a gente já tem meio caminho andado, tá certo?
Ah, professor, e eu vi também que OH em carbono primário é álcool e OH ligado ao carbono com dupla ligação é enol. Excelente, a gente está conseguindo caminhar, tá certo? Então, a gente já viu álcool, enol e fenol, que eu passei bem ligeirinho, porque eram assuntos das nossas aulas anteriores, e a gente agora aprendeu aldeído e cetona. Professor, quais são as aplicações práticas do aldeído e da cetona? Aldeído, o mais conhecido, assim, né, que vocês já ouviram falar no nosso dia a dia, é o metanal. É esse aldeído de um carbono só. Mete, um carbono, só ligação simples aqui, ó, né? An e a terminação al, porque é um aldeído. O metanal é o nosso conhecido formaldeído, ou formol. Então, formol que, pessoal, eu acho que alguns de vocês fizeram uma caixa de insetos, né? Os artrópodes lá para o laboratório na aula de biologia, e vocês utilizaram o formol para conservar os animaizinhos, né? Injetaram formol nos animais, né? Então, o formol, a fórmula química dele é essa daqui e ele é um aldeído, tá certo? A cetona, vocês conhecem mais ainda, né? Um exemplo clássico da cetona é a propanona, essa cetona de 3 carbonos. A propanona, ela é utilizada comercialmente como a acetona, que é utilizada para remover esmalte das unhas, né? É a acetona comercial. É essa moléculazinha aqui diluída que vocês encontram na prateleira do supermercado, tá certo? E o ácido carboxílico, a gente já vai ter uma função, um grupo funcional maior. Lembra, álcool e enol, a gente tem hidroxila, OH. Aldeído e cetona, a gente tem carbonila, dupla O, né? Cada um no lugar diferente para cada função. No ácido carboxílico, a gente vai ter o grupo funcional carboxila. Deu a gota serena, professor. Isso é o quê? Na verdade, a carboxila é a junção daquelas duas partes que a gente viu em outras funções num carbono só. A carboxila, eu tenho um carbono ligado a um hidroxila e fazendo uma dupla ligação com oxigênio ao mesmo tempo, tá certo? Então, o ácido carboxílico é quando a gente tem uma carboxila como grupo funcional. O que é a carboxila? Dupla O e OH no mesmo carbono, tá certo? Se eu tiver uma cadeia grande que tiver um OH no carbono e dupla O em outro, aí não é um ácido carboxílico. Eu estou dizendo que um ácido carboxílico é aquele que possui dupla O e OH no mesmo carbono, é a carboxila. Eu falei dessa cadeia grande com grupos funcionais em lugares diferentes, só para dar um spoilerzinho do que a gente vai ver mais na frente, quando a gente entender um composto com função mista, tá certo? Mas que não vem ao caso agora. Então, se a gente sabe que toda molécula que possui um carbono fazendo uma dupla ligação com oxigênio e um OH ao mesmo tempo, hidroxila ao mesmo tempo, a gente tem um ácido do tipo ácido carboxílico, tá certo? E aí a gente tem a nomenclatura, eu vou deixar esse material disponível para vocês, que a nomenclatura eu quero que vocês vão precisar sempre estar olhando, fazendo, para poder memorizar, mas a gente vai ter, como é um ácido, a palavrinha ácido na frente e o restante continua parecido. Prefixo para o número de carbonos, o tipo de ligação e a terminação, nesse caso, eóico para ácido carboxílico, como está aqui o ácido etanoico, né? Et, porque são 2 carbonos, oico, porque é a terminação de ácido carboxílico. E o uso desse ácido carboxílico, professor? Tem muito ácido carboxílico que a gente pode citar, como as vitaminas, por exemplo. E esse ácido etanóico é conhecido por vocês como o vinagre, né? Esse ácido etanóico, ele tá presente, ele é o ácido que compõe o vinagre. Então, é esse ácido diluído que a gente tem no vinagre para temperar aí as nossas saladas. Tá certo, minha gente? Como eu disse, ia ser bem breve, né? Mas eu vou recapitular tudo que a gente viu, né, como uma forma de revisão. Álcool, esqueçam essa e essa função, porque elas são derivadas dessas que a gente já viu e a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Então, álcool, a gente tem hidroxila ligada a um carbono saturado, ou seja, carbono que só faz ligação simples, certo? Fenol, hidroxila ligada ao benzeno, né? a um aromático. Aldeído, a gente tem C dupla O
num carbono primário, no carbono da ponta da cadeia. E cetona, a gente tem C-O no meio da cadeia em um carbono secundário. O ácido carboxílico, por sua vez, a gente tem a carboxila, C-O e OH no mesmo carbono. Como eu disse para vocês, essa e essa daqui a gente vai ver no outro momento, porque o éter ele é resultado de uma reação química que a gente vai ver qual, e o éster é derivado de uma função orgânica que a gente já viu. Beleza, minha gente? Então, quem é quem? Vamos decifrar, então, quem é quem. Alguém sabe me dizer onde está a função álcool aí? Quais dessas moléculas ou qual dessas moléculas eu posso dizer que é um álcool? O amarelo e o roxinho. O amarelo e o roxinho, exatamente. Por quê? A gente tem aqui ó, a hidroxila ligada a um carbono que está fazendo somente a ligação simples. Então, isso aqui é um álcool, certo? Eu vou botar a terminação da nomenclatura para facilitar. Ó, meu garranchinho bonito aqui, certo? Agora eu quero... Ah, tem outro álcool aqui. Tem mais um. Esses dois estão corretos, são álcool, mas tem mais um. Alguém sabe me dizer? O verde. Não. O verde a gente tem aqui um carbono ligado a um OH e uma dupla O ao mesmo tempo. Pronto, esse verde aqui, ele seria o quê? Alguém sabe me dizer? Deixa eu abrir o chat aqui para ver se tem alguém falando. Podem falar pelo chat, podem entender. Cri, cri, cri. Estou falando para as paredes, não tem ninguém me ouvindo. Não é possível. Vamos lá. Álcool, a gente já identificou o amarelo e o roxo. Tem um OH ligado a um carbono que está fazendo somente ligação simples. Esse laranjinha aqui, pessoal, também é um álcool. É um hidroxila, certo? Ligado a um carbono que também está fazendo somente ligação simples. Esse azul, ele é o quê? Alguém pode me dizer? O fenol. Fenol, muito bem. A gente tem aqui uma hidroxila ligada a um anel benzênico, a um aromático. Dupla simples, dupla simples, dupla simples. Tá certo? O verde, alguém se arrisca a dizer o que é? Eu tenho ó, dupla O e OH no mesmo carbono. É a hidroxila. A hidroxila está aqui, certo? E aqui a carbonila. Isso aqui, junto, é a carboxila. E aí, qual é o nome da função orgânica? É álcool, é fenol, é enol, é aldeído, é ácido carboxílico, é cetona. É um ácido carboxílico, minha gente. Certo? Por que é um ácido carboxílico? Eu tenho carbono ligado ao OH e dupla O ao mesmo tempo. Foi a última função que eu expliquei. No rosinha, a gente tem somente a carbonila. Ela está ligada a um carbono secundário. Tem um carbono aqui, tem um carbono aqui e um carbono aqui. Ela está ligada ao carbono do meio. Que função é essa? Vou facilitar. Aldeído ou cetona? Cetona, minha gente. É uma cetona. Dupla O no carbono secundário. Tá certo? Espero que tenha dado para entender mais ou menos. Qualquer dúvida. Alguém tem alguma dúvida em relação a identificar essas funções? Deu para entender? Se estiver achando, se estiver pensando assim, eita, professor, é muita coisa, às vezes eu misturo, eu estou com medo de errar. É normal, a gente está vendo agora as funções, mais funções, né? E é normal a gente confundir. E como é que a gente para de confundir? A gente treinando, a gente fazendo os exercícios, tá certo? Eu não consigo entender esse assunto aí, não. Quem é que tá falando? Vitória?
Vitória, para você conseguir entender aldeído cetona e ácido carboxílico, você tem que primeiro entender funções oxigenadas, álcool, enol e fenol, que são as nossas aulas anteriores. Tá certo? Álcool, veja só. Que parte especificamente você não conseguiu entender? Né? Você consegue entender o que é um álcool, que é uma hidroxila ligada a um carbono, que está fazendo somente ligações simples. Sim, sim, o álcool é de boa. É que essa tudo aí, quando tá. Não tem muitas letras assim nesses desenhos aí, eu não entendo, não. Veja só, é como eu lhe disse, vocês estão vendo essas funções agora, né? E aí o que é que vai acontecer? Conforme a gente for fazendo as atividades, a gente vai praticando, a gente vai identificando. Né? Quando a gente vê o OH, a primeira coisa que a gente vai se perguntar, está ligado a um benzeno? Se tiver, é um fenol. Se não tiver, pode ser um enol ou um álcool. E assim a gente vai eliminando. As que a gente viu agora, que é quando a gente tem um dupla O, é simples. Se a gente tiver, deixa eu só voltar aqui para ficar legal, para você entender. Se a gente tiver um dupla O ligado a um carbono na ponta da cadeia, ó, veja, está na ponta da cadeia, tanto nessa quanto nessa, a gente tem um aldeído. Se a gente tem um dupla O, se a gente tem um dupla O no meio da cadeia, no carbono que está no meio da cadeia, certo? Como esse aqui, ó, esse carbono ele está no meio, é um carbono secundário. A gente tem uma acetona. E o ácido carboxílico, a gente vai ter no mesmo carbono as duas coisas. A hidroxila e a carbonila junto, que forma a carboxila. Dupla O, OH. Tá certo? Mais alguma coisa, minha gente? Mais alguma dúvida? Como eu disse, a atividade para vocês que eu vou deixar, vai permanecer a atividade de fenol, enol e álcool, tá certo? E aí, depois que a gente finalizar essa parte de funções oxigenadas, na nossa próxima videoconferência eu vou falar das outras duas, e aí no final eu faço uma revisão geral, tudo de novo, aí eu faço uma atividade envolvendo essas funções novas. Até porque vocês têm simulado e eu tenho que esperar o simulado passar para poder continuar, tá certo? E para finalizar, eu não sei se vocês viram, eu acredito que sim, né? Passou desde ontem que a gente vê esse vídeo impressionante dessa explosão que aconteceu lá no Líbano, né? Em Beirute, que foi resultado de uma reação química, né? Dentro desse galpão existia uma grande quantidade de uma substância chamada, eu estou falando, isso é extra assunto que a gente estava vendo, mas eu resolvi falar para a gente entender o que está acontecendo, né? Essa reação química, ela aconteceu porque esse composto, que é o NH4NO3, né? Tá aqui o cátion e o ânion, que é o nitrato de amônio, é uma substância utilizada como fertilizante, também na fabricação de explosivos, mas utilizada muito na agricultura como fertilizante. Ela é uma substância que ela é extremamente explosiva se ela tiver um gatilho, se ela tiver uma espécie de energia que faça que a reação aconteça. Ela é esse pozinho branco, vocês estão vendo essas bolinhas brancas, e a reação dela é extremamente explosiva. Então, tinha toneladas desse material dentro desse galpão, que por algum motivo que a gente não sabe ainda qual foi, né, aconteceu essa explosão. A explosão nada mais é do que uma reação química com a liberação violenta de gás, né? Toda explosão ela é uma expansão gasosa, é uma reação química. Eu tenho aqui uma substância que é uma bolinha, e na hora que ela reage com oxigênio, na hora da explosão, ela vai liberar um gás, e esse gás ele vai se expandir de uma forma violenta que ocasiona justamente essa explosão. Toda reação gasosa ela vai, se o gás ele não tiver para onde sair, ele vai ser explosivo, porque ele vai expandir, tá certo? E aí essa reação, geralmente, ela pode gerar, na verdade, nitrogênio, vapor de água e oxigênio. Isso, claro, uma reação violenta, numa velocidade muito alta. Só que, como vocês podem observar, uma parte dessa fumaça, ela tem uma cor castanha, né, avermelhada. Isso é a presença de outros gases de nitrogênio, que são gases tóxicos, né, resultado também dessa combustão incompleta desse material. Então, esse material, ele, quando é armazenado de forma correta, ele não apresenta perigo. Então,
lá em Beirute, no Líbano, provavelmente armazenaram esse material de uma forma irregular, né? E uma quantidade muito grande, né, que causou essas imagens, essa explosão assustadora, essa imagem que vocês estão vendo aí, na verdade, é gás se expandindo, né? Para quem acha que porque a gente não vê gás, gás não existe, né? A gente está respirando graças aos gases, ao gás oxigênio, né? O nosso metabolismo, e essa expansão gasosa, né? Ela tem uma energia muito grande, então ela saiu destruindo tudo e fez, infelizmente, algumas vítimas, tá certo? Eu queria só comentar para a gente saber, mais ou menos, situar que, na verdade, o que aconteceu foi uma explosão, uma reação química extremamente violenta com um composto que é utilizado muito na agricultura como fertilizante, tá certo? E para finalizar, eu queria convidá-los a participarem das duas lives que vão acontecer, uma nessa sexta e outra na próxima. Nessa sexta-feira, lá no Interage Química, eu vou estar conversando com Girleide, que foi aprovada em Química no IFPB, ex-aluna da gente, né? E Lucineide, que foi aprovada em Pedagogia, ambas em universidades federais, para a gente descobrir qual foi o segredo. É importante vocês, terceiro ano, participarem disso, para vocês pegarem umas dicas, saber como é, se é possível sonhar com a universidade. E que essa daqui ainda não foi divulgada, vocês estão tendo spoiler, atividade física e as biomoléculas vai ser uma live comigo, professor de química de vocês, e o professor de educação física, professor Ezequias. A gente vai fazer lá no Instagram da escola, mas aí a gente vai conversando e divulgando nos grupos e nas redes sociais. Tá certo, minha gente? Então eu convido vocês a participarem, espero que vocês tenham absorvido alguma coisa. Eu vou essa parte da aula foi gravada, eu vou disponibilizar lá para vocês verem e reverem. Estou disponível a dúvidas, caso tenha no privado e tudo mais, né? Fazendo atividade, tiver dúvida, muitas pessoas me procuraram e eu respondi. Iranício também está disponível, tá certo? E assim eu finalizo, se vocês não tiverem mais nenhuma colocação a fazer. Alguém tem algo a dizer ou alguma dúvida para tirar? Tranquilo? Então, eu vou encerrar aqui, tá certo, a nossa atividade. Eu tenho uma outra reunião agora e foi um prazer estar com vocês. E até o final da semana eu coloco lá para vocês a lista de atividades com quem fez direitinho, tá certo? Para a gente poder revisar e também divulgar os assuntos do simulado. Combinado? Coloca na sexta, professor, porque dá tempo da gente responder aquela do álcool do fenol. Sim, não, as atividades dessa semana eu não vou colocar não, Vitória. Eu vou deixar aquela atividade do álcool e do fenol para essa semana também, tá certo? Eu não vou acumular outra atividade não, tá certo? Aí qualquer dúvida, como eu disse, pode me procurar, combinado? Ou procurar Iranício, que está aí à disposição de vocês também, deixou até o WhatsApp aqui no chat, então anotem aí. Podem aperrear o professor e podem aperrear o professor estagiário também, É beleza? verdade. Então, tchau, tchau, minha gente. Tchau.